Oi pessoal, eu sou a Paula, do blog Sombra do Vento, e eu vim fazer um vídeo um pouco diferente dessa vez. Eu acabei de ler Delírio há pouco tempo e eu percebi que existem algumas semelhanças entre essas três séries. E eu resolvi falar um pouco sobre essas semelhanças para vocês. Só duas observações antes. Eu não tenho mestrado em literatura distópica, então eu não sei tudo sobre distopia. Eu não sei quais eram os intuitos, o porquê que os escritores escreveram essas obras desse jeito. Não sou uma estudiosa desse assunto. E se eu falar qualquer coisa errada ou diferente, que vocês me desculpem. E a segunda coisa muito importante, né, tirando essas coisas que eu falei, é que se você não leu nada dessas séries ainda, eu não te aconselho a ver, porque eu posso contar alguma coisa, ou soltar algum spoiler, ou contar alguma coisa que você não queria saber antes de fazer a leitura dessas séries, beleza? Então, só situando, eu escolhi Delírio, da Lauren Oliver, que saiu pela Intrínseca. Delírio vai contar a história da Lena. Ela tá prestes a completar 18 anos, e aos 18 anos ela já se formou no colégio e ela tá fazendo as avaliações para saber com quem ela vai ficar, o que ela vai fazer na sociedade. E aos 18 anos ela sofre uma intervenção. Ela vai sofrer as pessoas dessa sociedade, elas passam por uma operação em que uma parte do cérebro é retirada, a parte das emoções. Então a Lena tá super feliz, super feliz, porque ela vai fazer essa operação, porque ela acha que ser normal, sem esse tipo de coisa, é felicidade. Mas logo antes da avaliação, a Hannah, que é a melhor amiga dela, fala uma frase pra ela que deixa a cabeça dela meio doida, assim. Ela diz, né, como ser feliz sem ser infeliz. Ou seja, de que vale você ser normal se você não vai ter nenhum tipo de sentimento? Aí a Lena baldeia um pouco a cabeça e ela encontra também um cara que faz com que ela comece a repensar se o amor é realmente uma doença tão séria. A outra que eu escolhi foi Feios, do Scott Westerfeld, que saiu pela Galera. Feios conta a história da Tali, que a única ambição da Tali é se tornar perfeita, mas uma grande amiga dela foge pra fumaça e ela precisa trazer essa amiga de volta para que ela se torne perfeita. Só que lá ela descobre um outro mundo, ela descobre uma outra Tali que ela não conhecia e ela meio que muda um pouco de ideia. Eu acho, tenho minhas dúvidas. Aqui a Travessia, eu deveria estar mostrando Destino, mas como eu não tenho, vocês vão me perdoar, eu vou mostrar o segundo, que é Travessia. Travessia, da Ali Conde, que saiu pela Suma de Letras. A Travessia é... Vamos falar um pouco do Destino. Destino conta a história da Cássia, que tem uma vida completamente normal. Ela está prestes a participar do banquete dos pares, onde ela vai descobrir com quem ela vai casar e ser feliz pro resto da vida dela, tendo uma profissão, com um cara que também tem uma profissão e tudo direitinho, como tem que ser, ela é uma cidadã e tal. Só que acontece um pequeno erro entre a pessoa que é apresentada para ela no banquete, a foto que é entregue para ela no cartãozinho do par, que é um cara que mora na rua dela, que é completamente estranho e tem muitos segredos. Então a Cássia, ela começa a pensar com quem que ela deve ficar, realmente. Se bem que eu acho que ela nunca teve dúvida, acho que ela sempre quis ficar com o Caio. Acho que o Xander é que teve um problema em aceitar isso. Encontrei 5 semelhanças. Se você tiver encontrado mais alguma das que eu vou falar, deixe nos comentários. Vamos lá. Primeira, a mocinha a protagonista deveria ser secundária, a secundária deveria ser protagonista. Ou que a protagonista ela sofre um pouco mais para se transformar na mulher que ela deveria ser. Aqui eu tenho a Lena, que é Magdalena, a Lena e a Hannah. A Lena é aquela criatura certinha, tudo organizadinho, tudo como a sociedade pede, apesar do passado dela ser terrível. E a Hannah é aquela menina
mente aberta, que não tem medo das coisas, que vai atrás dos objetivos dela e tá sempre buscando novas coisas. Então, a Hannah, ela é a cara dessa revolução, dessas pessoas que querem mudar essa sociedade. Ela não tem problema em viver com os meninos e procurar músicas novas e burlar a lei. A Lena não, ela é toda certinha. Então, a Hannah é que deveria ser a protagonista. Aqui, eu tenho a Tali e a Shai. Eu sou totalmente fã da Shai. Você pode me chamar de louca, mas eu sou totalmente fã da Shai. Por mais que ela tenha feito tantas loucuras nos outros livros e ela virou uma pessoa muito má, mas eu ainda tô do lado da Shai de qualquer jeito. Eu não gosto da Tali. A Tali é a criatura que quer ser perfeita. E ela tem um problema de autoestima enorme. A Shai não. Ela quer viver do jeito que ela quiser. Ela não quer uma sociedade modificando o corpo dela, modificando os pensamentos, tornando uma pessoa alienada. Ela quer ser o que ela é. Então, é a cara da fumaça. É a cara das pessoas que mudam o mundo. Então, a Tali precisa batalhar um pouquinho para se transformar nisso, que a Shai logo desde o começo já percebe. E aqui, na travessia, eu tenho a Cássia e a Indy. Por mais que a Cássia seja uma das personagens mais corajosas que eu conheço, ela vai realmente atrás, ela não mede esforço para conseguir ficar com o cara que ela quer. Mas a Indy, ela é a voz da insurreição. Desde pequena ela tá ali burlando as leis, ela tá procurando um espaço para fugir, para ir embora, para buscar alguma coisa que não é daquele jeito, ela quer algo mais. Então, aqui, pra mim, os personagens principais são Hannah, Shai e Indy, pra vocês terem uma ideia. O 2 são os mocinhos. Os protagonistas masculinos são totalmente excluídos da sociedade. Aqui eu tenho o Alex. O Alex é um menino que nasceu na selva. Ele não passou por intervenção nenhuma. Cara, eu não lembro se ele realmente nasceu na selva, mas ele não é uma pessoa da sociedade. Ele está infiltrado na sociedade para conseguir ajudar pessoas da sociedade que são... É isso que eu percebo. A gente passa o livro sem saber se a operação dá certo, porque parece uma grande mentira. Porque se as pessoas perdessem mesmo esses sentimentos, elas não iam atrás dessa revolução, dessa luta toda. O Alex, ele é uma ponte entre as pessoas que querem ajuda e as pessoas que querem ir para a selva e essas coisas todas. Aqui eu tenho o David. O David é um amor. O David nasceu na fumaça, ele é um feio. Hoje será sempre e para sempre será um feio. E ele gosta da Tali como ela é. Ele gosta até mais dela normal do que depois que ela se transforma em perfeita. E ele é um cara totalmente excluído da sociedade. Ele nem existe na sociedade que ela vive, né? Ele é um cara que nasceu longe e que permaneceu longe, e ele meio que faz essa ponte entre as pessoas que querem ir para a fumaça para viver uma vida nova. E no destino, a gente tem o Kyle. O Kyle é um cara que veio de uma família meio estranha para essa sociedade, porque eles tinham comércio com as pessoas de fora, as anomalias que moram fora, que moram na escultura e tal. E isso é um crime muito sério. E ele é um órfão, e a sua mãe não ia querer que você casasse com ele, não, viu? Porque o emprego mais interessante para ele seria lixeiro, assim. Tipo, se ele conseguisse um emprego, imagina. A terceira coisa que eu vejo de semelhante entre eles é o tema. Os 3 livros, eles giram ao redor do amor, né? E não é liberdade, não é força de vontade, não é isso, é o amor. Aqui, a Lena, ela só quer realmente mudar o mundo dela e dos outros quando ela encontra o amor, quando ela se apaixona. Aqui é uma coisa de não amor ao outro, é um amor a si mesma. A Tali, ela quer amar a si mesma. Então ela acha que só vai conseguir isso com a operação.
mas ela começa a mudar, só que eu acho que essa mudança não é muito verdadeira, porque ela começa a mudar porque alguém se apaixona por ela. Ou seja, alguém dá um pouco de autoestima para essa criatura, daí ela começa a ver. Mas é um amor, mesmo que egoísta. E aqui também é o amor que faz com que a Cássia saia da vida dela normal e vá pro meio do nada, atrás do Caio, que é o amor da vida dela. Então, amor. 4, as castas. O que seriam castas? Seriam nomezinhos que você dá para determinado grupo de pessoa. Cada um tem o seu. No delírio, eu tenho os curados. Eu não lembro se tem algum nome para as pessoas, para os adolescentes antes dos 18 anos que não foram curados. Se tiver, por favor, me relembre. Mas as pessoas que depois dos 18 anos que passaram pela intervenção são os curados. Dos curados, você tem aquele meio termo que são os simpatizantes. Apesar de que qualquer pessoa contra a sociedade teria um fim bem negativo, mas os simpatizantes são aquelas pessoas que têm algumas ideias revolucionárias sobre a sociedade em questão. Os simpatizantes e os inválidos, que são tipo como se fosse uma lenda, que para a sociedade em geral é como se eles não existissem, porque eles moram na selva, num lugar totalmente hostil, e para eles não teriam como sobreviver. Aqui nós temos os feios, os perfeitos e os especiais. Os feios são os jovens antes de 16 anos, que ainda não passaram pela operação. Os perfeitos são aqueles que são bonitos, né, e alienados. Eu não lembro o nome que dá para os velhos perfeitos. Tem um nomezinho, mas eu não lembro. E os especiais, que são como se fossem a polícia. Tipo, as pessoas que são mais bem produzidas ainda do que essa galera aqui. E que serve para manter a ordem. As pessoas de fora são chamados enfumaçados. Enfumaçados, eu acho. Esfumaçados. Eles moram na fumaça e alguns nasceram lá e outros, a sociedade, eles estão cada vez perdendo mais jovens que estão fugindo para esse grupo de pessoas. E nós, a nossa sociedade, a primeira, nós somos chamados de enferrujados. São aquelas que usavam mais coisas. E aqui nós temos a galerinha dos cidadãos, ou seja, as pessoas da sociedade direitinho, são chamados de cidadãos. Tem as aberrações, que são aquelas pessoas que tiveram algum problema com a sociedade e são reclassificadas, eles não são mais cidadãos, são aberrações. E por último, nós temos as anomalias, que são aquelas pessoas que moram fora da sociedade ou que praticaram um crime muito sério, tipo matar, essas coisas assim. E geralmente as pessoas que são aberrações ou anomalias, dependendo do crime, elas são mandadas ou para o campo de batalha ou elas são colocadas em alguma coisa assim, em trabalhos mais pesados, em coisas mais indignas, se eu posso dizer assim. E as anomalias, as pessoas que são fora mesmo da sociedade, aquelas que vivem fora, são os rebeldes, né, que são os ligados à insurreição. Ou as pessoas que antes da sociedade tomar conta de tudo, já tinham fugido e tentado morar fora, gostam de ser chamados de agricultores. Então os 3 livros têm nomezinhos específicos para as coisas. E eu tenho também uma personagem feminina do mal para cada um dos livros. Aqui, ela não é uma Darth Vader da vida, mas ela é bem chatinha, porque ela meio que vigia os passos da Lena totalmente, que é a Carol, que é a tia dela. Aqui nós temos a doutora Cable, que é a chefe dos especiais. Ela que faz o trato com a Tali para que ela vá buscar a Shai, para que ela seja perfeita. E aqui a gente tem a funcionária da Cássia, que meio que brinca com a vida da Cássia para saber mais ou menos como é, dependendo da situação, como é que a Cássia se colocaria. Tem algumas coisas extras, tipo segregação. Aqui nesse livro, eles são completamente diferentes, separados os meninos das meninas. Esse livro, os 3,
Mas basicamente esses dois, a insegurança, principalmente a feminina, ela é muito vista, você ser diferente faz com que você tenha muito medo, tenha muita preocupação. Então a insegurança é algo presente, insegurança pessoal mesmo, presente nesses dois livros aqui. Existem alguns textos, alguns livros, algumas coisas selecionadas. Por exemplo, aqui eles têm 100 textos, 100 poemas, 100 pinturas selecionadas para o povo se divertir, sem jogos, e é uma coisa que não tem a liberdade de você ver isso em outro. Você vê um outro poema, você não sabe ler, você não sabe escrever, essas coisas assim. E os 3 mostram que a mentira é uma forma de sobrevivência nesse tipo de sociedade. Você aprende a mentir muito rápido. A Lena diz que o primeiro sintoma de doença para ela foi aprender a mentir, né? Ela mentia compulsivamente, assim, como se não estivesse fazendo absolutamente nada. Mentira. Para os 3, eles aprendem a mentir muito rápido. A tecnologia também é muito avançada. Eu acho interessante a questão aqui dos comprimidos, né? Que é legal. Aqui a questão da comida, que eles podem passar nas viagens, eles têm aquela comida que pode ser produzida e tal, numa hora. E aqui, que por mais que tinha vários problemas, a selva ainda era um lugar teoricamente legal para se viver. Eu pensei também muito em 1984, quando eu li essas séries. Eu acho que 1984, do George Orwell, ele é o pai dessas distopias todas, cara. Essa vigilância, essa falta de respeito às ideias contrárias, às famílias que elas mesmas vigiam elas mesmas, ou seja, o filho vigia o pai vigia o filho, como proteção para os outros, porque se acontecer algum problema, vai pelo menos só um preso. A falta de amor, quando a Lena e o Alex começaram a se encontrar naquela casa, eu vi muito daquele relacionamento de 1984. A questão da vigilância 24 horas, você ser escutado, até nos sonhos você ser escutado, você só assistir o que o governo quer, vigiado. Aqui eles também são muito vigiados por uns braceletes que eles usam e tal. Eu acho que a gente precisa ler muito esses tipos de livros e discutir esses tipos de livros, mas a gente precisa ler os que foram iniciais, aqueles que começaram essa história toda. Então eu convido vocês a lerem 1984 e Admirável Mundo Novo para descobrir de onde é que vem todas essas distopias. Acho que só. O vídeo ficou enorme. Quem ainda tá aí, um beijo. Deixem nos comentários as outras semelhanças que vocês encontraram, as coisas que eu falei errado, tudo. O que eu falei de errado, deixem aí também. Deixem sugestões para os próximos vídeos. E um grande beijo para todo mundo.